Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos aqui reunidos, né? Para podermos aprender um pouco mais a palavra do Senhor. É uma honra poder passar para vocês, compartilhar com vocês um pouco, né? Desse recurso que o Senhor nos proporcionou. Apesar do fato de a gente não estar podendo se reunir pessoalmente, temos esse recurso, né? Antes de iniciar, eu quero orar e que nós já é um momento de oração, né? Já vamos com certeza incluir todos os casos nos pedidos de orações, mas de antemão que o Senhor esteja nos abençoando, não só eu, como toda a igreja, como todos os membros que às vezes a gente sente muita falta, né? Que não participa do grupo, mas que o Senhor esteja presente na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo intensamente, te agradeço por sua misericórdia, Pai. Te agradeço por sua proteção, te agradeço por sua maneira de agir, Pai, que às vezes aos nossos olhos são difíceis de compreender, mas são maneiras que a gente aprende com o tempo, Pai. Em nome de Jesus, que não seja só para mim, mas que seja para toda a igreja, que venhamos cada vez mais nos concretizar a nossa confiança no Senhor, Pai, para que possamos passar por essa vida aqui e aproveitá-la de uma forma melhor possível, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a história de João Batista. Né? Acho que talvez não é muito falado, não. Às vezes é só citado em termos curtos, mas eu aprofundei um pouquinho e fui nos evangelhos e fiz apurei o máximo que eu pude. Eu vou colocar aqui pessoalmente o que eu acho, né? Pessoalmente eu considero João Batista que ele foi o último profeta, né? Pois toda a sua vida foi profetizar a vinda do Messias. Está lá em Mateus 13, 3 de 13 a 17 e Marcos 1, de 9 a 13 e de Lucas 3, de 1 a 22. Cada um tem a sua narrativa diferente, mas todos com o mesmo propósito, né? Indo lá para o livro de João, o evangelista, ele relata de João Batista um trecho muito grande, que é no capítulo 1, do verso 1 ao verso 40. Eu fiz um resumo aqui, né? Vemos nessa passagem como foi a vida de João Batista, já adulto, não fala da infância dele. Nessa passagem aqui, no Evangelho de João, já fala dele já adulto, né? No capítulo 1 mostra a humildade de João Batista, né? Ele estava batizando no Rio Jordão, quando os judeus mandaram sacerdotes e levitas para saber quem era esse homem. Né? Quem era esse homem que estava indo contra os conceitos do judaísmo? Quem era esse homem que estava profetizando a vinda do Messias? Com que autoridade? Mandado por quem? Isso causou, principalmente na liderança dos judeus, incomodou muito a eles, né? Pois ele já trazia preocupação para os judeus. João Batista nunca se considerou Messias. É o ponto que para mim é ímpar nele. Humildade, né? Mas aquele que preparava o povo para recebê-lo. Essa foi a missão dele aqui na terra. Preparar o povo para receber o Messias, né? Do verso 19 ao 28, relata o seguinte: nessa parte do verso 1, mostra como João Batista foi questionado para dizer quem que ele era. Os judeus chegaram perto dele e questionaram: quem é você? Com que autoridade você batiza? Né? E já citou alguns exemplos dele, né? Você é o Cristo que está por vir? Porque isso já era profetizado que viria o Messias, né? Então isso de certa forma trazia um incômodo principalmente para a elite do judaísmo, né? Que possivelmente ia contradizer aquilo que eles pregavam.
Você, Elias, o profeta do Antigo Testamento, está aqui falando assim numa possibilidade de uma reencarnação, porque Elias foi levado vivo para o céu, numa carruagem de fogo. Então dizia, você é o Cristo que está por vir, ou você é Elias? Mas a resposta dele foi a seguinte: eu sou a voz que clama no deserto. Nunca quis título nenhum, mas só diz, a voz que clama no deserto. Por que no deserto? Um local onde que ninguém estava lá. Né? Hoje é muito comum, vamos colocar assim, bem assim, uma síntese bem pequena mesmo, da gente procurar um local aonde o Evangelho não chegou para podermos pregar ali naquele lugar. João Batista, se ele naquela época, se ele fosse fazer isso dentro das cidades de Jerusalém, ele não teria seguidores, não deixaria que ele fizesse isso. Esse foi o fato com que ele teve que cumprir toda a sua missão no deserto, né? Porque era um território que ninguém, de certa forma, dominava. Não era uma cidade, não tinha um muro que causava divisa ali. Então era um ambiente livre. Então ali que ele pregava a vinda do Messias, né? Ele nunca trouxe para si nenhuma autoridade, né? Não aceitou ser comparado com o Messias. Ele não aceitou ser comparado com o Messias. Sempre dizia que estava preparando o povo para recebê-lo. Veja a Suprema, como que Deus é perfeito. Se Cristo viesse sem João Batista, seria diferente. Porque João Batista já preparava o povo de certa forma. E eu creio que o que mais chamou a atenção no povo foi realmente ele nunca trazer para si aquilo que o povo queria que ele se proclamasse. Porque na situação que estava, muitos que estavam ali estavam revoltados com a forma que ele estava sendo tratado. Né? Pois o Império Romano dominava naquela época dominava todo o povo judeu, os privavam dos costumes, tinha que ser tudo de acordo com o que eles quisessem, com o que eles deixassem. Então também foi uma forma que o povo encontrou de se poder ter uma liberdade, de pronunciar o que realmente ele sentia, o que realmente ele queria para si. Né? Eu tenho um resumo que é um dos livros que mais relata a história de João, que é Lucas, né? Lucas, ele é do versículo 1 ao versículo 4, ele fala a respeito de João, né? Porque ele mostra com detalhe a vida de João Batista, desde o seu nascimento, né? Seu pai era Zacarias, era um sacerdote do templo, né? E sua mãe era Isabel. Os dois já eram de idade avançada e não tinham filhos. Está em Lucas 1,7. Então, não tinham, e realmente eu acho que eles não tinham assim, sequer a proporção, o sonho de ainda ter filhos. Mas é a maneira que Deus age. Né? É ali onde que o ser humano vê que não tem mais jeito, que o ser humano vê o impossível, Deus mostra, é possível. Então foi possível que Isabel ainda fosse mãe, mesmo com idade avançada. Né? E o texto relata como foi o propósito de Deus para tudo que isso que acontecesse. Né? Mandar um homem para anunciar a vinda de Cristo. Né? Filho de um casal já de idade. Se a Bíblia fosse um livro comum, não estaríamos tendo ela como a nossa bula. Isso é uma opinião pessoal minha. Tendo ela como a nossa bula. Sim, ela explica o ontem, o hoje, o amanhã. Né? Nela a gente tem explicação para situações que a gente passa, que às vezes assim é difícil no momento, né? Mas ela mostra a verdade. Né? A verdade é que nela encontramos respostas para tudo.
mesmo não sendo a que gostaríamos de receber, mas está escrito nela, o que é muito comum, né? A gente gostaria que fosse tudo mar de rosas, mas a gente sabe que não é. No mundo tereis aflições, também está nela, né? O próprio Senhor falou, mas tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nós, em nome de Jesus, vamos vencer, né? Voltando à palavra, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 40, relata um dos dois nomes que eram apóstolos, seguidores de João Batista, né? Que um era André, mas nela não se relata o nome do segundo. É só um questionamentozinho de como é importante você estudar para você ter assim, essas curiosidades. É bom, essas curiosidades te alimentam de você poder procurar uma resposta, saber onde que eu acho. Porque no momento em que depois que ele foi batizado, né, que ele estava passando por perto, Jesus disse a João Batista disse a dois de seus seguidores: esse é o Messias, segue a ele, não a mim. Só que na Bíblia relata que mandou André e outro discípulo, não relata o nome dele, né? Eu pesquisei, chega a concluir que possa ter sido Pedro, né? Eu não tenho dúvida que Pedro foi discípulo de Jesus, mas eu me refiro entre os dois que foram discípulos de João, né? Porque João destaca André, ele não fala sobre Pedro. E quando a gente está lendo o Evangelho, a gente vê que quem convence de seguir, de ser apóstolo, é o próprio Jesus, que chama Pedro, né? Vou fazer você, ao invés de pescador de peixe, pescador de almas, pescador de homens. Então foi o próprio Jesus que convidou Pedro, né, para ser discípulo dele. A história de João Batista lembra um pouco a história de Moisés. Isso aí, uma comparação que eu fiz, passagens quase que não é iguais, mas vou tentar concluir aqui. Vamos lembrar um pouco de Moisés, né? O povo de Israel andou 40 anos no deserto para chegar na terra prometida, né? Tendo como líder Moisés. Moisés estava na liderança deles, né? Que ao chegar próximo a Canaã, Deus mandou que ele subisse ao monte de Nebo, que está em Deuteronômio 34:1, né? Para que ele pudesse ver a terra prometida. Porém, ele não entraria nela. Depois de 40 anos guiando o povo, se formos lermos lá o Pentateuco, ver o que Moisés passou, o que ele suportou, mas ele não pôde desfrutar da terra, né? Em Deuteronômio 34:10 está escrito: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Tem uma passagem que Moisés pede que o Senhor se apresente para ele, né? Mas o Senhor diz: você não é digno que me veja, né? Que ao passar por ele foi uma clareza tão grande, né, que chegou a ofuscar-lhe os olhos, né, da pureza que é Deus, né? João Batista passou toda a sua vida no deserto, né, pregando, batizando, mas ele viu Jesus, mas não seguiu, pois a sua missão estava completa. Esse relato que eu comparei Moisés com João Batista, Moisés andou com o povo 40 anos. Quando chegou em Canaã, Deus falou com ele: você vai ver, mas você não vai entrar.
por um tempo muito menor, claro, 2, 3 anos, né? João Batista pregava a vinda de Cristo. Eu não sou o Messias. Vai vir um que é o Messias, né? Então sempre pregando a vinda do Messias. Mas quando Jesus chegou, ele não pôde acompanhar Jesus, porque a tarefa dele estava completa. O papel de profeta dele estava completo. Que ele profetizava a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, Deus encarnado, né? Então, cumprindo isso, estava feita a missão dele, né? Vamos ler aqui no livro de Mateus 11, de 6 a 19. A minha Bíblia aqui é João Ferreira, que eu gosto muito, né? Está aqui, João 11, de 6 a 19. De 6 a 13. Vamos lá. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Questionava o povo: o que vocês foram ver no deserto? Sim, foste ver um homem ricamente vestido? Que os trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas então foste ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, para que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Por isso que eu tenho assim uma opinião para comigo. João Batista foi o último profeta, porque profetizava a vinda do Messias. E como está aqui no próprio Evangelho, dentro da palavra, né, fechando 11, 13, que está aqui, porque todos os profetas e a lei que profetizaram até João, que profetizaram a vinda do Messias, né? Então e o mais importante, não coloquei no meu estudo, mas se a gente for ver lá em Hebreus também, não fala de João. Hebreus fala daqueles do Antigo Testamento, que tanto fizeram sem alcançar a graça, sem alcançar a graça aqui na terra, né? Alcançou na glória, né? Só para concluirmos aqui, o fim da sua vida não está relatado na Bíblia, pois ela é um resumo dos fatos que aconteceram. O próprio Cristo tem uma passagem que ele diz que se fosse para colocar tudo, não haveria folha suficiente, né? Então é um pouco que tem ali para a gente pegar, para a gente compartilhar, mas não está por completo toda a história, né? Ela é um resumo dos fatos que aconteceram. João foi decapitado e sua cabeça servido em uma bandeja, pois ele não negou a sua fé, né? Igual está lá em Hebreus 11, relatando de vários profetas. Fala de Isaías, que foi cortado ao meio, né? O próprio Moisés, que viu a terra e não entrou, né? Então, assim, são propósitos da gente poder compartilhar um pouco e ver
que a nossa vitória ela está muito além do que aqui. Estamos aqui de passagem? Estamos. Mas também não precisamos, não precisa ser uma passagem sofrida. Temos que compartilhar cada vez mais, podermos interagir mais como irmãos. Temos problemas? Todos. Todos temos. Cada um de uma forma diferente, mas todos temos. E confesso, sinceramente, a melhor forma de você resolver um problema é você ter uma pessoa com a qual você chegue para ela e relata o seu problema para ela. É tão importante uma pessoa a mais ficar sabendo. Ela vai poder te ajudar. Aquilo que ela te fala te traz uma diferença daquilo que você pensa. É importante. Então, nós, como igreja, nós estamos tendo esse imprevisto de não podermos nos reunirmos, né? Às vezes ficamos um tempo sem nos vermos pessoalmente. Faz falta? Para mim faz muita. Tem que acontecer isso para a gente sentir falta, né? Às vezes não dava tanto valor para aqueles domingos que estávamos juntos, para precisar de passar por uma situação dessa para a gente ter que sentir isso, né? Mas de toda forma, eu creio que Deus está no controle, sim. Deus está no controle. Em nome de Jesus, eu creio que em breve, vamos poder nos reunirmos como igreja para podermos compartilhar muita coisa, né? Bom, espero ter sido claro, ter trago um pouco da palavra do Senhor, né? Mas é só um pouco mesmo, porque tem muita coisa para a gente aprender. E nós vamos ter muito tempo para isso, em nome de Jesus. Amém? Na paz, irmão. Tchau.